convidei o Dr. Riverdo essencialmente para fazermos uma análise de um artigo bastante interessante, a obsessão do Fundo Monetário Internacional cortar subsídios dos combustíveis. Qual é a essência desse Sim. artigo? Queremos entender os elementos que sustentam esse artigo. Bom, os elementos, o artigo é um artigo de dúvida, não é um artigo de certeza. Muitas vezes as discussões são postas entre eu sou do Sporting, tu és do Benfica e vamos marcar golos um no outro. Este artigo nem é do Sporting nem é do Benfica, isto é, não diz que não se deve acabar com os subsídios dos combustíveis, levanta apenas dúvidas quanto a esta receita que o FMI sistematicamente apresenta como se fosse o grande milagre para a economia angolana. E eu percebi que é uma, como agora se diz, uma narrativa que está a fazer o seu percurso. Houve-se muita gente, sobretudo economistas famosos, a dizer que se tem que cortar o subsídio dos combustíveis para ir dinheiro para a saúde e para a educação. E o artigo procura olhar mais de perto para este problema do subsídio dos combustíveis, para se perceber, essencialmente, é uma questão muito ligada à Sonangol. A maior parte das vezes é a Sonangol que está a suportar ou não esse subsídio. E, no fundo, cortar o subsídio pode ser transpor os custos da Sonangol para a população em geral, vai fazer certamente aumentar a inflação, que o anterior corte do subsídio foi todo comido pela desvalorização do Kwanza, que a maior parte do subsídio é para o gasóleo quando o gasóleo está a diminuir. Portanto, há uma série de fatores que têm que ser considerados e há um impacto social. Aliás, vimos em Angola que quando foi cortado o subsídio gerou logo uma certa convulsão, ou mais acima na Nigéria, que o cortaram radicalmente e que foi uma grande tourada, passa a expressão. Portanto, o assunto tem que ser visto não apenas na perspectiva dos modelos do FMI, pessoalmente acho muito duvidosos para a África. Não conheço casos de completo sucesso de intervenções do FMI em África e não conheço nenhum em Angola, digamos assim. E, portanto, o assunto tem que ser discutido, porque se há um problema de Doutor, despesa pública. acho que não tem havido o debate aprofundado de expurgar e principalmente ver a profundidade e o alcance das propostas para a alteração da tendência da nossa economia. Aqui o que me chama a atenção, por exemplo, o doutor aponta aqui um dado interessante: de 2021 a 2024, o país gastou com essa questão dos subsídios pouco mais de 15 mil milhões de dólares. Estes números são para ser levados a sério ou Pois é eu o que tenho dúvidas, o eu tenho Estado dúvidas. verdadeiramente gastou em subsídios? A minha resposta sincera é que não sei. Porque se reparar, se for ver os relatórios da Sonangol, a Sonangol chora também muitas vezes a dizer que o Estado não lhe paga esses subsídios, que é a Sonangol que tem que estar a suportar esses custos e por aí diante. Por outro lado, como sabe melhor que eu, que está aí e mete gasolina todas as semanas, imagino, 40% dos postos de abastecimento de gasolina são da Sonangol. Quer dizer que não há propriamente uma concorrência. Portanto, o preço livre pode ser um preço quase monopolista. Portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre estes números. Não posso dizer que estão errados, mas não sei se estarão certos. E é exatamente esse o ponto a que eu queria chegar. Estes números agora são lançados, são uma espécie de campanha para convencer que são números absurdos, talvez sejam, mas convém ser analisados melhor, porque quem sabe mais destas coisas, e não sou eu, digamos assim, nestes aspectos eu sou um teórico, não estou aí no terreno a ver os relatórios e contas e os orçamentos em detalhes. Mas Mas, o assunto tem que ser mas, visto. mas, mas por Eu outro lado, pessoalmente, se por outro diga, lado há esta tendência a esses gastos, o doutor também aqui levanta um problema que é o nosso, é um problema com cabelo branco,
que é o problema da transparência, da má gestão, a questão da qualidade das despesas, e aqui a subfaturação, tantos outros males que enfermam a É, gestão do bem público. esse é o que eu acho que é o problema essencial da despesa em Angola. Não é o problema dos subsídios ao combustível, é o problema. Antigamente chamava-se da corrupção, sempre que agora a palavra está gasta, vamos chamar-lhe outro nome, vamos chamar-lhe do desperdício. Continua a ser. Como sabem, no Macangola, o Rafael Marques tem estado a estudar as contas do antigo governo provincial do Plano Tuban e vêem-se coisas absurdas em que no programa de combate à pobreza os gastos que aparecem são em pastas de arquivo. Ora, pergunta-se qual é que é o cidadão pobre que precisa de pastas de arquivo. E coisas por aí adiante. Portanto, há quase que devíamos, em vez do Elon Musk estar nos Estados Unidos a cortar a despesa pública, se calhar devíamos chamar alguém assim parecido para começar a analisar a despesa pública angolana. E aí sim é que se encontrarão os cortes que devem ser feitos na realidade. Penso que é mais importante Doutor olhar para Riverde, esse o que aspecto chama social. também aqui a atenção são os indicadores macroeconómicos. Se nós tivermos que nos ater a esses dados, temos uma inflação acumulada, principalmente naqueles bens que influenciam a vida das pessoas. Estamos a olhar para os bens alimentares, que num período de sensivelmente 3, 4 anos, houve uma inflação acima de 300%. Que economia, que bolso resiste a uma economia com esses sinais, com essas fragilidades? Este é um problema que eu tenho falado muito e, francamente, acho que não tenho levado a sério. Me parece que é um dos problemas principais de Angola, é esta subida constante dos preços que não é acompanhada pelas subidas dos salários. Quer isto dizer o quê? Que o mesmo salário hoje vale muito menos, as pessoas estão a ganhar muito menos. Portanto, é por isso que há alguns dirão que não há uma certa, um descontentamento com o governo e com as políticas governamentais, porque vários problemas políticos ao longo dos anos, em vários países, surgem apenas e só devido à inflação. E é um assunto que tem que ser levado a sério. Parece-me que o BNA e o antigo governador e atual ministro, Massano, não levam o problema da inflação a sério, que é uma coisa que me faz confusão. Creio que é dos principais problemas essa subida dos preços. É dos principais problemas. Lá vamos. Obviamente que a retirada dos subsídios dos combustíveis vai aumentar a inflação. Como outra receita do FMI, que foi a introdução abrupta do câmbio flexível, fez aumentar a inflação. Por isso que eu digo que temos de ter muito cuidado com estes modelos. E eu sou também da economia liberal e da economia de mercado. A questão não é essa. Mas temos que ter muito cuidado com estes modelos ensinados em universidades inglesas e americanas, que eu próprio já ensinei, mas quando são aplicados no terreno, as coisas são muito diferentes. São muito diferentes e não podemos cair em cantigas de encantar.